Ela entrou no refeitório do quartel da reserva, como quem carrega o peso do mundo. No braço esquerdo, uma cicatriz profunda corria até a mão. E no rosto, marcas que o tempo não apagou. Alguns jovens cadetes cochichavam, mal disfarçando os risos. Deve ter se queimado fazendo faxina no quartel, soltou um deles arrancando gargalhadas. Mas ela não respondeu, apenas seguiu adiante com a cabeça erguida. Aquela mulher era a Major Helena Duarte, veterana de guerra e ex-comandante de pelotão de reconhecimento. Ela havia salvado vidas em campo hostil e agora era alvo de zombaria no próprio país. Se você acredita que honra não desaparece com o tempo, inscreva-se no canal. Aqui, heróis silenciosos como Helena têm sua história contada com o respeito que merecem. Helena não era de confrontos, ao menos não fora de combate. Desde que foi dispensada com louvor, preferiu o silêncio às medalhas. Recusou entrevistas, premiações e homenagens. Dizia que já tinha o suficiente. Mas naquela manhã, algo se partiu dentro dela. Não era por ela, mas por todas as mulheres, que, como ela, voltaram com cicatrizes e foram tratadas como piada. Sentou-se no canto do refeitório, longe dos olhares, tentando conter a raiva. As cicatrizes não doíam tanto quanto o desrespeito. Ela sabia. Aquilo não podia continuar. De volta à casa simples onde morava sozinha, Helena abriu uma gaveta que não tocava há anos. Ali estavam suas insígnias, medalhas, uma boina vermelha e uma carta selada. Era do capitão Marins, comandante da unidade dos fuzileiros com quem ela operou na missão de 1987. Guardou aquela carta como se fosse um medalhão sagrado. Leu novamente. Se um dia o mundo te esquecer, Duarte, nós lembraremos. Naquela noite, escreveu uma mensagem rápida e direta. Preciso falar. Quartel da reserva. Assunto sério. E enviou para o contato, que só usava em emergência. Fuzileiros navais da Brigada Especial. Na manhã seguinte, os mesmos cadetes estavam no pátio para a rotina de formação. Riam, zombavam, imitavam a voz de Helenas escondidas. Achavam graça nas histórias de guerra contadas pelos mais velhos. Mas às 9 horas em ponto, ouviram algo diferente. O som de motores pesados se aproximando, 3 veículos táticos pararam. Em frente ao portão deles, desceram 7 fuzileiros veteranos, fardados com insígnias raras e rostos fechados. À frente, caminhava o capitão Marins, com os olhos fixos e expressão irredutível. O silêncio caiu como um soco no peito dos jovens soldados. O oficial responsável pelo batalhão saiu às pressas, surpreso com a visita inesperada. Capitão Marins apenas disse: viemos prestar continência. Os fuzileiros formaram fileiras ao redor de Helena, que caminhava devagar até o pátio central. Um dos cadetes sussurrou: que está acontecendo? O capitão virou-se e bradou: atenção, informa. Em respeito a Major Duarte. Todos os presentes, inclusive os zombadores, foram forçados a se alinhar. Helena parou ao centro e, sem falar nada, retirou a manga do uniforme, mostrando as cicatrizes. O silêncio se transformou em reverência menos e vergonha. Capitão Marins deu um passo à frente e discursou com voz firme. Essas marcas foram feitas enquanto ela protegia companheiros feridos sob fogo cruzado. Ela puxou 3 soldados vivos de um blindado em chamas. E vocês ousaram rir. Ninguém se mexia. Nem os oficiais sabiam onde enfiar os olhos. Marins então tirou do bolso uma insígnia dourada, rara entre os fuzileiros. Major Duarte, por ato de bravura e sacrifício, a Brigada Especial lhe entrega esta condecoração. Todos viram quando Helena tremeu ao receber menos, mas não caiu, pois estava em posição de sentido. A notícia da homenagem correu pelos corredores da unidade. Os jovens passaram a se perguntar: quem era ela? Afinal, descobriram que Helena liderou operações nas montanhas ao sul da fronteira, em conflitos esquecidos. Foi baleada 2 vezes, teve queimaduras de 3º grau e sobreviveu sem nunca recuar. Foi ela quem cobriu soldados com o próprio corpo, enquanto helicópteros evacuavam os feridos. E mesmo com todo esse histórico, voltou para casa em silêncio, sem pedir reconhecimento. Mas bastou um grupo de cadetes zombar, e os fuzileiros apareceram. A honra não se pede, se carrega, e Helena carregava como ninguém. O comandante do batalhão pediu desculpas formais. Publicou nota oficial destacando a importância do respeito aos veteranos. Helena não queria holofotes, mas sabia que aquilo podia mudar o comportamento de outros. Aceitou participar de uma roda de conversa com os cadetes. Contou detalhes que nunca antes havia compartilhado, menos com voz firme e olhos marejados. Vocês estão se preparando para a guerra. Eu espero que nunca precisem ir. Mas se forem, saibam que vão voltar com cicatrizes. E quando isso acontecer, que ninguém aqui ria delas, um dos cadetes que zombou se levantou ao final da conversa. Olhos baixos, mãos trêmulas, disse: Major, eu fui um idiota. Me desculpe. Helena apenas respondeu:
Não me peça desculpas. Faça melhor. Respeite os próximos. Ele assentiu e saiu. Dias depois, começou a estudar a história dos veteranos do Brasil. Passou a voluntariar em abrigos de ex-combatentes e ouviu relatos que nunca imaginou. Foi o primeiro a dizer: aprendi mais em um dia com ela do que em um ano de curso. A história viralizou após um vídeo amador vazar da cerimônia. Milhões assistiram ao momento em que os fuzileiros cercam Helena em formação de honra. Jornais, programas de TV e sites de história militar contaram seu feito. Mas Helena permaneceu reclusa. Quando procurada para entrevistas, respondeu: prefiro consertar as coisas do que falar sobre elas. Ela trabalhava como mecânica de motores antigos em sua pequena oficina. Cada peça que restaurava era tratada como uma vida resgatada, e cada silêncio recebido era mais valioso que qualquer aplauso. Veteranas começaram a procurar Helena. Mulheres marcadas por missões, por traumas, por batalhas que ninguém via. Ela ouviu todas, acolheu todas menos com chá, café e paciência. Criou um pequeno grupo de apoio chamado Cicatriz Não É Fraqueza. Reuniam-se nas noites de sexta-feira, numa garagem simples, para trocar histórias. Algumas choravam, outras riam, mas nenhuma se escondia mais. Ali, ninguém era motivo de piada, menos eram todas sobreviventes. E todas tinham a quem agradecer. Major que um dia foi ridicularizada e respondeu com honra. Helena foi convidada a palestrar em uma escola militar estadual. Falou pouco, mas com peso. Se sua coragem termina quando vê uma cicatriz, você não está pronto para defender nada. A plateia dessa vez a ouviu em silêncio absoluto. Um aluno escreveu em sua redação: quero ser como ela, menos ferido, mas em pé. Esse texto rodou grupos militares e emocionou comandantes. Helena não sabia que inspirava tanto, mas já havia aceitado que sua missão agora era ser espelho, não escudo. Ela continuava vivendo como sempre viveu, discreta, firme, presente. Recebia cartas de jovens militares e veteranos esquecidos. Guardava todas, amarradas com uma fita, em uma caixa de madeira, ao lado da cama. Chamava de Cartas do Retorno. Miguel, o antigo capitão, passou a visitá-la mensalmente. Você salvou mais gente fora da guerra do que dentro dela, Helena. Ela apenas sorria, agitava o bon e respondia: isso porque vocês me ensinaram o valor do silêncio. E sabia menos, o que começou com humilhação. Agora virava honra viva. A história de Helena alcançou proporções que nem ela imaginava. O vídeo dos fuzileiros em posição de honra ao redor dela chegou a milhões de pessoas. Grupos de veteranos passaram a usar a frase "cicatriz não é fraqueza" como lema. Reportagens em rede nacional mostravam sua trajetória com reverência e emoção. Helena foi convidada para programas de TV, mas recusava todos. Preferia manter sua rotina na oficina e no grupo de apoio. Não preciso ser famosa. Squirrel. Que ninguém mais passe pelo que passei. Se essa história te emociona e inspira, inscreva-se no canal. Aqui, você ouve o que o mundo muitas vezes tenta calar: as vozes dos que carregam cicatrizes com honra. O quartel que a desrespeitou passou por mudanças drásticas. Oficiais mais antigos passaram a ministrar palestras sobre ética militar. E um novo espaço foi criado dentro da unidade, chamado Sala Major Duarte. Ali, cadetes aprendiam sobre a história dos veteranos que voltaram com marcas físicas e emocionais. Helena não pediu isso. Foi iniciativa do próprio comando. Como reparo de um erro, ela visitou a sala certa tarde, sem alarde, e viu sua foto na parede. Não quero virar ídolo, quero virar ponte. E naquele dia, viu que sua ponte estava sendo atravessada. Miguel, agora aposentado, propôs algo ousado: criar um memorial para veteranos feridos. Seria o primeiro do país voltado exclusivamente a quem voltou marcado da guerra. Helena hesitou no início. Eu só queria respeito, não estátuas. Mas quando começaram a chegar doações e apoio de diversas partes do Brasil, ela cedeu. Se esse lugar ajudar alguém a entender o valor de uma cicatriz, então vamos em frente. O projeto ganhou força. Arquitetos, artistas e militares trabalharam juntos na criação do memorial. E tudo começou com a pergunta: e se o silêncio virasse um lugar de memória? Enquanto isso, o grupo Cicatriz Não É Fraqueza crescia. Antigas combatentes que estavam isoladas começaram a aparecer. Cada uma trazia uma história de dor e superação. Helena ouvia, anotava nomes, entregava abraços e ficava em silêncio quando precisava. Às vezes, o melhor que podemos oferecer a alguém é o espaço para ser vista. Juntas, decidiram criar uma rede de apoio nacional para mulheres veteranas. Chamaram o projeto de Rede Duarte. E assim, a mulher que foi humilhada por suas cicatrizes virou referência para centenas. Helena foi chamada para participar de uma audiência pública no Congresso. O tema era assistência psicológica e médica
a veteranos com lesões de guerra. Diante de senadores e deputados, ela não usou palavras inflamadas, apenas levantou a manga da camisa e mostrou o braço queimado. Essas cicatrizes não são um problema. O problema é o descaso. A frase foi manchete em diversos jornais no dia seguinte. E naquela sessão, a proposta de lei que dormia nas gavetas finalmente andou. O respeito. Enfim, começava a virar. Política pública em outro estado, uma jovem cadete sofreu um acidente em treinamento e ficou marcada no rosto. Recebeu zombarias dos colegas e quase desistiu da carreira. Mas sua mãe lhe mostrou um vídeo de Helena. A cadete escreveu uma carta dizendo: "A senhora me ensinou a ficar em pé, mesmo quando o mundo quer me esconder." Helena respondeu, com um envelope simples, contendo apenas 7 palavras: "As marcas são suas. A força também. A garota hoje é tenente." E guarda a carta dobrada dentro do bolso do uniforme. A inauguração do memorial aconteceu em uma manhã chuvosa. Helena usava seu velho uniforme, agora com as insígnias restauradas. O local reunia objetos, relatos, fotos e cartas de combatentes esquecidos. Havia um espaço chamado Sala do Silêncio, onde tocava uma gravação com depoimentos reais de veteranos. Ao centro, uma estátua simples, uma mulher de costas, com cicatrizes nas pernas, olhando para o horizonte. Na base, apenas uma frase: "Você não precisa se esconder para ser respeitado." Helena não falou nesse dia, apenas olhou. E todos entenderam. O projeto da Rede Duarte ganhou Prêmio Internacional de Apoio a Veteranos. Países como Chile, Canadá e Portugal entraram em contato querendo replicar o modelo. Helena foi convidada a representar o Brasil em um congresso militar em Genebra. Miguel a acompanhou, dizendo: "Vamos mostrar ao mundo como se honra quem tem coragem." Durante o evento, ao subir no palco, Helena apenas estendeu a mão. Na palma, tatuada discretamente, estava a palavra vida, porque cada cicatriz significa que eu sobrevivi, ela disse. E naquele momento, o auditório ficou em pé. De volta ao Brasil, Helena retomou suas tardes na oficina. Era AliQ. Ela se sentia completa menos mexendo em motores, consertando memórias. Recebia veteranos e jovens cadetes que queriam ouvir, aprender, entender. E uma tarde, um menino de 9 anos apareceu com um pai, um ex-soldado. "Ela é a moça das cicatrizes?" perguntou o menino. Helena sorriu, tirou a luva e respondeu: "Sou, e você pode me chamar de Helena." O menino apertou sua mão sem medo. E ela sentiu que tudo estava valendo a pena, porque o futuro já estava mudando. Helena começou a registrar as histórias dos veteranos que encontrava. Chamava seu caderno de livro das guerras invisíveis. Cada página trazia nome, missão, ferimento e como a pessoa sobreviveu ao retorno. Ela dizia: "A guerra nunca acaba quando o soldado volta. Só muda de cenário." Um dia, ela leu trechos desse caderno em um quartel de formação. Jovens ouvintes choraram em silêncio. Foi ali que ela percebeu. Já não era apenas veterana, era agora professora de honra. Helena ganhou uma medalha de honra civil pelo impacto social de seu trabalho. Foi chamada ao Palácio do Planalto para recebê-la, mas recusou. Disse que já tinha a maior condecoração possível: respeito verdadeiro. Pediu que a medalha fosse entregue a uma jovem veterana com transtorno de estresse pós-traumático. O gesto emocionou a todos, menos ela, que apenas seguiu sua rotina. "Não quero subir degraus. Quero abrir portas." E seguia fazendo isso, todos os dias, sem câmera, sem microfone, apenas com presença, num acampamento de jovens recrutas. Helena foi convidada para contar sua história. Em volta da fogueira, ela falou de medo, dor e superação. Disse: "Cada marca tem nome. Cada cicatriz tem história. Nenhuma é só aparência." Um dos jovens perguntou: "A senhora tem medo de mostrar?" Ela respondeu: "Tive sim. Mas o medo foi vencido pela missão." E então, pela primeira vez diante de tantos, tirou o casaco e mostrou os braços. Ninguém riu, ninguém falou, apenas bateram continência menos em respeito. Naquela noite, Miguel perguntou se ela se arrependia de algo. Helena olhou para as mãos marcadas e disse: "Não, porque tudo isso serviu para defender o que importava." Miguel sorriu. E hoje, ainda defende. Eles se sentaram na varanda, em silêncio, ouvindo os sons da noite. Ali, onde tudo começou, ela sentia paz. Sabia que ainda havia batalhas, mas agora, tinha um exército invisível, caminhando com ela. E ninguém mais riria das cicatrizes que ela um dia teve medo de mostrar. O tempo passou, mas Helena continuava ativa, mesmo com o corpo mais lento. Seu nome virou referência em rodas de formação e cursos de conduta militar. A Rede Duarte já possuía 5 centros de apoio, espalhados pelo país. Em cada um, havia uma parede com os dizeres: "Aqui, cicatriz é sinal de sobrevivência, não de vergonha." Helena dizia:
Cada centro aberto é uma trincheira que vencemos sem arma. Ela não queria reconhecimento, mas o mundo finalmente começava a ver. A mulher que andava silenciosa agora era chamada de a general do respeito. A saúde começou a cobrar o preço dos anos de missão. Os médicos disseram que era hora de desacelerar. Ela apenas sorriu. Meu coração ainda é um quartel. Miguel passou a morar com ela para auxiliar no dia a dia. Juntos, organizavam os arquivos e relatos deixados por centenas de veteranos. Helena começou a escrever suas próprias memórias, mas sem pressa. Não quero contar só minha história. Quero contar as histórias que ninguém ouviu. E assim, nasceu o projeto final de sua vida. O livro das guerras que ficam. Certa noite, ela teve dificuldades para respirar. Miguel a levou ao hospital às pressas. Ao saberem quem era, médicos e enfermeiros fizeram silêncio respeitoso. Veteranos começaram a chegar à porta do hospital, mesmo sem convocação. Alguns estavam em cadeira de rodas, outros com fardas antigas. Queriam estar lá, nem que fosse do lado de fora. A notícia correu. Helena Duarte estava internada, e o país segurava o fôlego com ela. No quarto, Helena olhava pela janela e dizia: nunca imaginei tanto barulho vindo do meu silêncio. Miguel apertou sua mão e respondeu: é o eco daquilo que você construiu. Ela então entregou um envelope com seu manuscrito final. Pediu que fosse publicado, mas sem foto, sem capa vistosa. A história precisa valer por si só. Miguel assentiu com os olhos marejados. Naquela noite, ela cochilou com a paz de quem cumpriu a missão, e ao amanhecer, partiu em silêncio menos como viveu. A despedida de Helena foi feita no pátio do memorial que ela ajudou a erguer. O caixão chegou escoltado por veteranos e jovens cadetes. Sobre ele, apenas uma boina e uma faixa com a frase: defendeu até quando riram dela. O presidente decretou luto oficial de 3 dias. Em todas as bases do país, houve um minuto de silêncio. Até mesmo fora do Brasil, militares prestaram homenagens. Ela havia ultrapassado fronteiras sem sair do lugar. O livro das guerras que ficam foi publicado 2 semanas depois. Continha relatos de 127 veteranos e a história de Helena entrelaçada a eles. O capítulo final era uma carta aberta. Se você riu de alguém marcado, espero que leia isso. Ainda há tempo de aprender. O livro virou leitura obrigatória nas escolas militares e de formação policial. Diversas organizações não governamentais o adotaram como referência. E nas redes sociais, milhares postavam fotos com a frase: cicatriz é coragem visível. A estátua de Helena foi erguida em frente ao primeiro centro da rede Duarte. Ela estava sentada em uma cadeira de oficina, segurando uma chave de fenda. No chão, sob os pés da estátua, a frase gravada dizia: me humilharam pelas cicatrizes menos, mas os fuzileiros vieram para defender. Não era uma imagem de guerra, mas de reconstrução. Ela era lembrada como quem consertava motores, histórias e pessoas. E muitos jovens paravam ali, em silêncio, para refletir. Ali, ela seguia ensinando. Em uma escola pública do interior, uma menina com vitiligo foi zoada por colegas. Na semana seguinte, o professor exibiu o documentário sobre Helena. Chorou. Os mesmos colegas fizeram um mural com frases de Helena. Se ela é respeitada por suas marcas, por que a gente zombaria de alguém? A menina, antes calada, agora caminhava mais ereta, e dizia com orgulho: sou parte do exército. De Helena. Ela nem sabia, mas já fazia parte do legado. No exército, o nome Helena Duarte passou a batizar uma medalha. Medalha de Resistência Silenciosa. Era entregue a militares que demonstravam coragem ao retornar de lesões ou traumas. Em cada cerimônia, o oficial dizia: hoje, honramos quem continua mesmo quando o mundo duvida. E o nome de Helena era sempre citado, não como vítima mas como símbolo. Ela não pediu isso, mas era inevitável. Porque quem transforma dor em ponte, nunca morre. Jovens que nunca estiveram na guerra passaram a tatuar a frase de Helena. Veteranas marcaram o número da unidade dela, na pele. Organizações não governamentais criaram programas de reintegração inspirados em sua história. E até no exterior, sua imagem apareceu em painéis e congressos. Tudo isso sem que ela buscasse nada. Com humilhação virou revolução silenciosa. E Helena, que nunca quis destaque, se tornou um farol. Mesmo apagada, sua luz seguia guiando. Miguel fundou o Instituto Helena Duarte, Oforicha Torópia, oficinas de capacitação e acolhimento para ex-militares. Seu lema era simples: quem lutou não precisa pedir licença para viver. Ali, pessoas voltavam a sorrir. Ali, a guerra realmente acabava. E M. Cada Salar. Havia uma foto simples dela menos sem uniforme, de luvas, consertando algo, porque era assim que ela queria ser lembrada. Num acampamento militar, um jovem recruta hesitou ao mostrar uma cicatriz de cirurgia. Seu instrutor,
Um antigo aluno de Helena disse: "Você sabe quem foi Major Duarte?" E contou toda a história. O recruta respondeu: "Se ela mostrou, eu também posso." Desde então, ele passou a ajudar colegas com autoestima abalada. E dizia: "Se for para esconder, que seja só a vergonha de ter rido um dia." Helena havia feito mais que vencer. Ela havia curado. O dia 15 de setembro, data do Cerco dos Fuzileiros, foi oficializado como o Dia da Honra Marcada. Escolas, quartéis e entidades celebram anualmente com eventos, palestras e homenagens. E em cada lugar, a história de Helena é contada mais uma vez. Miguel, agora com idade avançada, participa quando pode. Sempre termina dizendo: "Ela foi a maior comandante que já conheci, e nunca precisou levantar a voz para comandar." A plateia aplaude de pé. E muitos choram, porque sabem, Helena não morreu. Ela permanece em cada gesto de respeito. Se você passar pela pequena cidade onde ela morava, verá um mural com a seguinte inscrição: "Humilharam ela pelas cicatrizes menos até que os fuzileiros vieram para defender. Mas hoje, ninguém mais ri hoje." Cicatriz é sinônimo de bravura, e Helena Duarte é um nome que carrega mais do que lembrança. Menos carrega missão. Seu silêncio virou voz. Sua dor, bandeira. E seu legado, eterno. Se essa história te tocou, não deixe de se inscrever no canal. Aqui os heróis esquecidos são lembrados, e cada cicatriz tem valor, porque onde houver honra, haverá história para contar.